Ainda muito jovem, nossa convidada de hoje recebeu um diagnóstico de um câncer agressivo no cérebro. E o coração dela, que poderia ser tomado por medo e desesperança, conheceu uma paz que excede o entendimento humano e ela pôde viver uma experiência sobrenatural. O Prova Viva já começou! Letícia Cardoso recebeu a notícia que para muitos é sinônimo de fim. Ela tinha um câncer, um tumor agressivo do lado esquerdo do cérebro que poderia interromper os sonhos que tinha ao lado do marido e do filho, que nem tinha completado 2 anos de vida. Ela conheceu a paz que o mundo não dá, a paz que excede todo o entendimento, guardou o coração e os pensamentos da arquiteta. Ela passou por todo o tratamento e pôde dizer hoje, até aqui o Senhor tem me sustentado. Olá, Letícia, seja bem-vinda ao programa Prova Viva. Obrigada. Pelo que eu já anunciei, realmente a sua história é de impactar, porque no mínimo câncer já assusta. No cérebro ainda eu acho que tem um plus a mais aí de medo e insegurança. Isso mesmo. Mas também já anunciei coisa boa. Então começa a dizer da sua história, quem você é, um pouco de quando isso tudo começou para a gente compreender melhor. Eu tive uma convulsão em julho de 2007. E Deus cuidou de tudo, porque em março de 2007, morávamos em Belo Horizonte. Eu, meu pai, minha mãe, meu marido e meu filho. Minhas 2 irmãs, uma morava em Barcelona e outra em Natal. Os meus pais iam visitar a minha irmã em Barcelona. Minha mãe falou assim, eu não vou pedir para as meninas virem para cá em julho. Ou seja, quando eu tive a convulsão, estavam todos aqui. Olha só. Eu estava no colo do meu marido, numa festa cheia de médico. Então, Deus cuidou de tudo, ele já sabia, né, que eu ia, ele me escolheu e eu me sinto muito privilegiada por isso, por ter sido escolhida por Deus, para passar por isso. Essa convulsão, ela tem uma justificativa prévia? Não. Ela tem uma história familiar que justificasse isso, não? Não, nunca tive problema, não tem ninguém na minha família que tenha tido, né, uma convulsão, um problema sério, nem câncer. Nenhum tipo de câncer. Só a minha avó materna que teve, mas assim, só. E na hora da convulsão, imagino a correria que deve ter acontecido nessa festa. Neste momento da convulsão, eu estava mudando de apartamento, trabalhando muito. E só da mudança de apartamento, meu apartamento ficou pronto, eu tinha que sair do meu. E essa confusão toda me deu muito estresse. E aí eu estava nessa festa, eu não sei, eu paguei, uma pessoa me perguntou, Letícia, e quanto você vai mudar? Eu não tinha resposta. Aí me deu um apagão e eu acordei no quarto do filho da minha amiga, que eu estava na casa dela, e fui para o hospital. Meu pai estava em Mutum com a minha mãe, que é a nossa cidade. Ele veio, meu pai é médico, então ele veio e fui fazer ressonância. Aí eu falei com ele assim, pai, antes de entrar, falei, pai, eu quero que você me fale tudo. Eu não quero que você me esconda nada, que eu sou forte. Eu tenho muita fé para dar conta. E assim foi feito. Ele nunca me escondeu nada, ele sempre falou tudo. Antes de você explicar o que seu pai disse a seu respeito, fala um pouquinho da sua fé, já que você pontuou ela aí agora, né? Tá. Você já cresceu no lar cristão, aprendeu sobre fé? Sim. A minha mãe, uma mulher de muita fé, ela me ensinou a ser cristã. Eu nasci no lar católico, mas eu nunca fui uma pessoa católica. A minha relacionamento sempre foi eu e Jesus, desde muito nova. Eu sempre tive esse entendimento. Eu sempre entendi que ele me amava muito. Eu sempre tive no meu coração esse entendimento. Então, tudo na minha vida foi direcionado, ele me direcionou. Eu sempre me senti muito direcionada por ele. Desde a escolha do curso superior, da escolha do meu marido, do meu filho que veio. Então, eu não poderia ter nenhuma dúvida neste momento de que ele estava comigo. Ele estava comigo. Então, na hora que meu pai me falou isso, eu sentei numa cadeira e veio uma médica. Pois é, mas você já saiu da casa da sua amiga, já tinha ido para o hospital. Já devia ter feito alguns exames lá para fazer o levantamento acerca do porquê que deu essa convulsão. Que deu essa convulsão e fui para a ressonância. Aí na ressonância... Aí que você pediu ao seu pai para te dar a verdade dos fatos. Porque eu não gosto que me esconda nada, eu gosto de saber direitinho contra o que eu estou lutando. Só mais uma observação, você é filha caçula? Sou mais velha. Mais velha, ok. Sou mais velha. Aí, na saída, ele estava na salinha lá da ressonância, assim,
Meu avô estava quase falecendo, o pai dele, e ele veio de Mutum por causa disso. E ele me falou, na hora que eu sentei assim, veio uma médica, segurou na minha mão e falou, Letícia, você está com um tumor cerebral. Eu senti aquela paz, uma paz, que excede todo o entendimento, sabe? Falei, Deus, sabe, um bálsamo. Foi um bálsamo. E diz meu pai que eu levantei e falei, saí toda serelepe, o que nós vamos fazer? Quantos anos você tinha? Eu tinha 30. 30. 30 para 31. Aí eu estava lendo a Bíblia e Deus me deu um versículo em Isaías, que é, eu, Senhor, vigio e a cada minuto arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Aí eu estava na casa dos meus pais, cheguei na varanda, meu pai estava sentadinho na mesa da varanda, médico, né? Aí já sabia de tudo que eu ia passar, que ia abrir minha cabeça e tudo. Aí eu falei, pai, olha o versículo que Deus me deu, Ele está cuidando de mim. Não preocupa, eu estou salva, Jesus já me curou. Todo mundo que Jesus já tinha me curado. Tá, eu não preciso só compreender alguma coisa. Como é que você conseguiu, no momento em que você recebe a notícia, sair para poder dar uma voltinha e passear, porque você falou que teve uma paz, né? Para além do seu entendimento também. Como é que ficou seu marido? Como é que ficou a sua história familiar? Quer dizer, quem tinha consciência do fato não deve ter ficado tão em paz como você ficou. Eu fiquei muito em paz. Né? E outra coisa que eu não compreendi, que eu queria que você explanasse um pouquinho melhor, você falou que cresceu num lar católico, né? Quando é que a coisa mudou no sentido de... Eu entendi que você já era cristã, já tinha fé em Jesus Cristo, mas você se tornou evangélica, se tornou cristã evangélica em algum momento? Sim. Antes de você acabar de contar essa história da operação em si, você pode voltar um pouquinho? Posso, sim. Quando eu fiz crisma, eu fiz numa igreja católica carismática. E eu sentia muita vontade de ler a Bíblia. Aí eu procurei um lugar que eu pudesse estudar a Bíblia. Então eu achei a minha igreja, que é a Comunidade Cristã Zona Sul, tinha um estudo bíblico. E eu fiquei um ano lá, aí eu me encontrei. Entendi. Hoje, meu marido estamos no ministério lá, meu filho também está lá. E você tinha quantos anos? Eu tinha 30... Não, eu tinha... Foi antes? Não, foi antes de eu casar. Eu tinha uns 20 anos. Foi antes da cirurgia, claro. Foi antes de eu casar. Eu casei na igreja lá. Tá, então aí volta a questão agora. Você já tinha uma estrutura de fé, você já tinha uma confiança em Deus, quando você recebe a notícia e fica em paz. Fica em paz. E avisa seu pai, aqui, vamos ficar tranquilo, porque né, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Como é que Deus fala com a gente? Comigo ele fala o seguinte, eu ouço a voz dele muitas vezes, e muitas vezes, essa vez eu ouvi a voz dele, filha, vai dar tudo certo, você está curada, ele falou comigo. Então eu levantei aquela paz, e muitas vezes eu sinto uma paz no coração também, uma certeza que aquilo que eu estou pensando é a vontade do Senhor. Em algum momento você questionou, por exemplo, já que Deus falou que vai ficar curada, para que eu vou fazer a cirurgia? Não questionei, não questionei, porque eu acredito nos médicos, eu confio, eu acho que a gente tem que passar por tudo, porque os médicos estão aí para nos ajudar. E eu falei, o que eu tenho que fazer? Fiz tudo, fiz 1 ano de quimioterapia, a minha quimioterapia, ela era específica para o meu tipo de tumor. Mas isso aí foi depois da cirurgia? Volta antes. Um pouquinho da cirurgia. Tá. Como é que foi a cirurgia? Não, a cirurgia foi o seguinte, quando descobriram, eu fiz uma pré-cirurgia para saber que tipo de tumor que era. E descobriu que era um tumor misto, que ele era oligoastrocitoma. Ele tinha um lado bonzinho e um lado mauzinho. E eu olhei para aquele resultado e falei, Deus, isso é muito maior, sabe? Assim, isso não é nada, não é nada. Quando eu fui para a cirurgia, eu entrei abençoando todo mundo, abençoando o cirurgião, que foi uma bênção, fez uma retirada do meu tumor assim, perfeita. E todo mundo ao meu redor, fui passando no corredor abençoando todo mundo. E uma amiga minha, Fernanda, estava orando por mim. E ela falava que ela via o teto cheio de anjos. E depois ela me contou isso. Que ela via assim, enquanto eu estava sendo operada, ela estava intercedendo por mim. E viu, então Deus estava comigo o tempo inteiro. Seu pai quis acompanhar a cirurgia? Meu pai não acompanhou. Ele trabalhou, porque lá no bateria são 2 blocos, 2 andares de bloco. Estava no andar de baixo e no andar de cima. Aí, em um determinado momento, o médico chamou ele para ele ver a cirurgia. Aí ele foi lá, olhou, mas ele falou assim que ele passou aperto demais. E que eu que dei força para ele, entendeu? Olha que lindo. Eu falei, pai, eu estou salva, Jesus me curou, pai, você não tem que preocupar.
Com isso, que eu estou bem, aí eu fui para a UTI e saí no outro dia. Seu marido também se comportou com essa mesma fé sua? Mais ou menos. Explica melhor. Porque a gente estava, tipo assim, ele ficou com muito medo de me perder. E a gente tinha um filho pequeno, né? O Pedro tinha 1 ano e meio. Então, ele tomou conta do Pedro, ele tomou conta de tudo, me ajudou muito. Ele me ajudou demais, assim, foi um companheirão. Ele é um companheirão, né? A cirurgia, ela é muito invasiva, Ela né? é muito invasiva. E o pós-cirúrgico, ele é dolorido? Assim, eu não tenho um pedaço do cérebro do lado esquerdo. Eu tive que correr muito atrás para né? No começo, a gente não dói, não. Dói, assim, uma dorzinha de cabeça, uma coisinha... Mas, assim, eu determinada, falei, eu não vou cair, estou curada. O meu tratamento foi em São Paulo, né? Eu cheguei para o médico em São Paulo e falei com ele assim, que Jesus me curou. E ele falava, coitada dessa menina. Acho que eu falei tanto que Jesus me curou, que ele falou, vou ter que curar essa menina, gente. Porque ela fala para todo mundo que ela está curada. Eu liguei para todas as minhas amigas. Para todas, falei que eu expliquei a história. Porque eu queria que ela soubesse que eu estava bem. Que eu estava bem. Aí depois que eu fiz a cirurgia, aí eu fui morar em São Paulo 2 meses para fazer a rádio, a radioterapia, que eu precisei fazer a rádio e a quimio. Junto com a rádio, eu fiz uma quimioterapia também. Então eu tomava, era um comprimidinho que eu tomava, ia para a rádio e fazia a rádio, e a rádio detona. A rádio é um negócio muito forte. Deixa você explicar só um pouquinho dessa informação de rádio, quimioterapia, e o processo também difícil para você após isso aí, se foi ou não. Você vai me explicar melhor, né? Vou te explicar. A gente vai para um rápido intervalo. Tá. Chegou a hora do intervalo, fique comigo, porque já já tem mais Prova Viva. Eu recebo Letícia Cardoso. Ela teve um diagnóstico de um câncer agressivo no cérebro, mas não perdeu a esperança em Deus. Ela passou por todo o tratamento e hoje está aqui como prova viva do que Deus pode fazer. Letícia, continua então, de toda a cirurgia que você passou, logo depois você recebeu a orientação e a condução de passar por uma quimioterapia e uma radioterapia. Você estava em São Paulo? Eu fui para São Paulo para fazer a rádio. Só a rádio. E chegando lá, morei lá 2 meses, fazia a rádio, fazia a químio e o cabelo começou a cair, porque eu tinha esperança que o cabelo não caísse. Mas que a quimioterapia não cai cabelo, essa específica, que ela é muito moderna e ela atua diretamente no DNA da célula tumoral. Mas a rádio caía o cabelo. Aí começou a cair os tufos de cabelo e eu resolvi raspar o cabelo. Esse foi um momento muito difícil. Eu estava em São Paulo com a minha sogra e com uma amiga minha, Marcele, que ia casar na semana seguinte. Elas duas foram comigo, cada uma segurou numa mão minha, assim, eu raspei o cabelo e chorei. Foi a única hora que eu chorei. Mas na hora que eu vi aquele cabelo no chão, eu olhei para mim careca, falei assim, não, é a hora, é agora, vamos embora, sabe, me deu mais força. Aí pedi uma peruquinha, igualzinho meu cabelo tá aqui hoje, falei, eu quero lisa. Eu quero uma peruca bem lisa. Então saí de lá, coloquei minha peruca e vim, né? Letícia, me perdoa, mas a minha psicologia às vezes me impede de deixar passar algumas informações assim, emocionais. O choro seu foi por qual motivo? Por causa do cabelo, né? Pois é, mas pela questão da aparência, do visual? Da aparência. Você é uma pessoa vaidosa? Eu me considero um pouco vaidosa, não muito. Eu me considero um pouco vaidosa. Mas foi um choque, de certa forma é um choque no visual, perder né? o cabelo é muito, muito difícil. E toda vez que eu ia cortar cabelo, eu olhava aquele cabelo no chão e me dava uma angústia. E o Ramiro, que cuida do meu cabelo, com muito carinho, e a gente, quando ele começou a crescer, cresceu pedaços. Aí eu fui lá, ele foi raspou de novo, aí cresceu um pouquinho, a gente fez luz. Então eu brinquei muito com o meu cabelo. Então, em momento algum, quando foi raspar sua cabeça, foi por uma questão assim da enfermidade em si? Não, você se entristeceu? Eu me entristeci porque eu vi mas não que... duvidou de Deus, não porque não? Nenhum momento. Não abalou sua fé nesse sentido? Não, nem o sentido, nenhum momento.
Mas caiu... Você é muito segura para dizer não, de jeito nenhum. Que legal. Que Não, fé bonita de ver, Letícia. Eu tenho muita fé. Glória a Deus. Aí continua, então. Aí chorou aquele momento? Chorei aquele momento. Força, levantou fui no casamento da Marcele, fui madrinha. Olha. Em pé firme ali no altar. Foi muito bacana, assim. Ela ficou muito emocionada. Ela até me entregou o buquê dela. Ela ficou muito emocionada de eu ter ido. É uma honra, né? É uma honra, É uma honra. Então, voltei para Belo Horizonte, 2 meses depois, e começaram mais milagres, mais milagres, mais milagres. Primeiro que as pessoas, o meu testemunho é um testemunho muito de fé. Não é, eu considero que é fé e cura. Porque desde o momento que a gente entende que Deus ama a gente muito, a gente entrega a nossa vida para Ele, a gente tem que confiar. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu não tive dúvida de que Deus estava fazendo o melhor para mim. E Ele me escolheu, porque Ele sabia que eu dava conta. E eu fui realmente um testemunho para todo mundo ao meu redor. Minha mãe falava que eu chegava para fazer a radioterapia, me chamava, eu levantava toda feliz, cumprimentava todo mundo. O pessoal, ela está fazendo quimioterapia, radioterapia? Tá. É porque é importante você falar isso mesmo, que a pessoa que está em casa que não passou por uma situação dessa, vai falar assim, mas ela fez quimio, fez rádio, operou, ela foi curada de quê? Mas tem pessoas que passam por um câncer com todo o tratamento e morrem. E não recebem mesmo um tratamento final positivo em favor disso. Exatamente. Tipo assim, você não tinha fé, né? Eu tinha muita fé. E Deus me falou uma vez assim, que Ele me deixou aqui para as pessoas verem que Ele existe, que Ele cura. E não é só isso. Então impactou as pessoas à sua volta? Impactou. Uma amiga minha, Andréia, que estava comigo lá em São Paulo, na rádio, a gente saiu da rádio uma vez, começou a chover, eu fazendo rádio e quimioterapia. Tinha uma senhora com uma criança no colo e eu entreguei minha sombrinha para a senhora e saímos correndo, eu e ela, correndo. E ela ficou assim, Letícia, como assim? Você está fazendo um tratamento sério, você não pode pegar a chuva, você dá sua sombrinha para a mulher. Que Deus é esse que você serve? Glória a Deus. Entendeu? Como assim, que Deus é esse? É o Deus do amor. Eu não podia ver uma criança pegando chuva. Que lindo. Entendeu? Então, assim, impactou a vida dela, impactou, assim, todos ao meu redor. Por quê? A minha fé é muito... Eles não me viram chorar, eles nunca me viram perguntar para Deus, Deus, por que comigo? Eu só agradecia. Vamos finalizando um pouco da sua história para poder agora trazer a informação que foi 2007 isso, 2007, foi. Já passou um tempinho, graças a Deus, realmente está boa aí, né? Mas como é que passou a partir daí? Como é que, para finalizar um pouco da sua história, então, agora, como é que a Letícia está agora? Tá. Eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de... Meu marido me estimulou muito, né? Então, eu faço curso de inglês, eu faço para estimular bastante o lado esquerdo do cérebro. Porque antigamente, né, as pessoas malucas, eles tiravam o lobo frontal. E eu não tenho uma parte do lobo frontal, então eu corri muito atrás. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz e sempre fui. Nunca me permitir não ser feliz. E falo com as pessoas, gente, a gente tem que ser feliz, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sinto o amor de Deus, Ele me completa. A minha fé é uma coisa que me move, que me deixa... Eu tenho uma alegria, que é do Espírito Santo. Entendeu? Então, acho que todo mundo, Deus ama todo mundo. Como te ama, como me ama, como ama todos aqui. Basta a gente ter um entendimento desse amor. Quando a gente entende esse amor, tudo muda. Tudo muda, porque você sente que Ele está no controle da sua vida. E hoje eu sou... Uma situação difícil, então, que você passou, você conseguiu vislumbrar o Senhor agindo com graça e misericórdia, virou testemunho vivo disso tudo para a vida das pessoas. Isso. E continua mesmo com toda a... Gente, é louco de pensar isso, né? Eu não tenho uma parte do meu cérebro e eu vivo normal. E foi um privilégio ter passado. É um milagre, foi um privilégio, sabe? Porque eu pude sentir a presença e o amor de Deus na terra. Esse cuidado de ser levada no colo. Então, eu falo para todo mundo, gente, é um privilégio. E não é tudo bem, para muitas pessoas pode ser um sofrimento. Mas quando você passa com Deus, não é. Quando você passa com Deus, Jesus com você, não é. E aí o cabelo está de volta, tá de a beleza está de volta do jeito que você queria que estivesse. Exatamente. Incentivou as amigas, os amigos, os pais. O marido, como é que ficou com isso tudo? Sim, cuidou muito de mim, cuidou muito da família. Ele é um maridão. Ele é um marido muito bacana, companheiro, amigo. Finaliza para quem está em casa, de repente, passando por uma situação e não consegue vislumbrar uma saída. Às vezes está passando um momento tão difícil que não consegue acreditar que vai dar certo. E pega seu exemplo agora, deixa uma palavra de repente para alguém. Eu falo o seguinte para essas pessoas, inverta
seu pensamento. Olha o lado bom das coisas, tudo tem um lado bom. Se a pessoa começar a olhar ao redor dela, ela vê o tanto de milagre de anjos que tem ao redor dela. A gente tem que ver o outro lado. A gente tem que olhar para a nossa vida e falar, poxa, eu acordei hoje, olha que milagre. A gente tem que ser grata. A gratidão alegra o coração de Deus e o nosso. Então, vamos ser mais gratos, vamos ver a vida de outro jeito, que aí tudo muda, né? E você, como arquiteta, continua trabalhando ainda na sua área? Não, hoje eu tenho uma clínica com meu marido, odontológica, porque eu quis ter tempo para criar o meu filho. Claro. Ficou só no primeiro? Ficou só no... eu pude ter só um, né? Por causa ele nasceu antes, né, do tumor. Sim. Logicamente vai interferir, né? Aí eu fiquei só com ele, uma bênção de menino. Paparicado até que deve ser, né? Mas ele é muito bem resolvido. É? Ele é. Igual a mãe? Ele tem uma fé também. Um menino muito cristão. Meu marido também, muito cristão. Que bom. Letícia, eu adorei te conhecer. Adorei ver a fé do Senhor na sua vida, porque é dom de Deus, fé é dom de Deus, né? Você é uma privilegiada mesmo de ter toda essa fé. Que bom. Você continue iluminando aí por onde você passar e levando a luz de Cristo. Amém. Prazer em tê-la conosco aqui. Prazer foi meu. Obrigada pela honra de falar do Senhor, né? Amém. Pela oportunidade. Amém. Né? Porque esse programa é de prova viva mesmo. E você é uma. Que bom. Deus abençoe, tá, querida? Amém. Obrigada. Obrigada. Marcos 4:35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Tem horas que a fé gera ações tão inusitadas e incompreensíveis nos cristãos que somente os que possuem o mesmo Espírito atuando em suas vidas conseguem explicar a paz em meio ao caos. Além de agirem de maneira como quem anda na contramão da lógica ou do que é comumente praticado, esses seres confiantes no seu Deus afirmam que em seus relacionamentos com o soberano podem ouvi-lo e a partir daí seguir suas orientações e os seus comandos. Vamos complicar um pouco mais? E quando o Deus Supremo antecipa o que vai fazer, aonde quer chegar, para que o beneficiado fiel não observe as circunstâncias e apenas foque no final o que ele determinou que irá alcançar? Não é de estarrecer? Muito mais que ao descrever que todos iriam até o outro lado da margem, Jesus estava garantindo sua proteção a todo custo. E tem horas que o trajeto vem apenas para provar a fé, visto que o lugar final da chegada já está determinado por aquele que pode garantir a travessia. Mas para receber essa proteção e, consequentemente, usufruir do outro lado da margem, é fundamental que se relacione com Jesus como único e suficiente Salvador e que, após essa decisão, receba a condução do Espírito Santo para a permanência no caminho a percorrer. A própria palavra nos garante que quem conhece o que está oculto sem o conhecimento prévio do homem é apenas Deus. Quem sabe onde o ser humano estará amanhã é somente aquele que é dono do tempo. E que quem pode garantir a chegada a algum lugar é só ele também. Mas isso não significa que todo o percurso se dará de maneira tranquila. Deus pode movimentar as águas para desenvolver a fé no coração do homem enquanto não chega aonde devem chegar. Aproveite a travessia para confiar no poder de Deus, mesmo que as ondas estejam bravias. Ele garantiu que vai dar certo. Não esmoreça. Claro que uma das partes principais da fé dos cristãos está nessa convicção da onipotência de Deus e de seu caráter como quem não falha, não mente e que é o próprio amor, além de criador de todas as coisas. Partindo deste pilar de fé, só resta aproveitar o mover sobrenatural de Jesus como sendo uma oportunidade de sentir na pele os milagres divinos. Quando se tem a certeza da vitória no final, as batalhas irão apenas compor a explicação e a justificativa pelo qual acontecerão as conquistas. Por isso que Jesus já venceu a morte desde a fundação do mundo. Agora basta preencher o desenvolvimento do livro, porque o início e o final já estão escritos. Na página do nosso programa, na internet, você acompanha mais testemunhos que são provas vivas do poder de Deus. Acesse redesuper.com.br/prova viva ou também compartilhe nas suas redes sociais. Espero você aqui na próxima semana. Deus te abençoe!
Quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.